Bom dia, tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Gisele. Bom dia, pessoal, mais uma terça-feira aqui com a gente e vamos pro giro jurídico de hoje. O STJ afasta limites legais para bloqueios do Fundo de Participação dos Municípios por dívidas previdenciárias e a Ibéria é condenada por atraso superior a 8 horas em voo internacional. Também vamos ao Rio de Janeiro, onde a Defensoria processa a Light por um apagão prolongado e a Justiça revoga a prisão preventiva do rapper Oruan. No destaque Lolerer, o TRT de Minas discute se a Justiça brasileira pode julgar a ação de um tripulante contratado para trabalhar em navio de cruzeiro estrangeiro. E na análise de hoje, o tema é o registro de marca como instrumento de valorização empresarial, governança e proteção patrimonial. No final do episódio, a gente volta para ler os comentários de vocês, então peguem um café, coloquem um fone e vamos entender como essas decisões estão movimentando o direito no Brasil e no mundo. Nos dias 27 e 28 de agosto, a Lolerer vai reunir no evento Além do Direito alguns dos principais nomes jurídicos do mercado para discutir as mudanças que já estão transformando a profissão. E serão 2 dias de conteúdo sobre inteligência artificial, comunicação, autoridade, captação de clientes, gestão, liderança e novos modelos de negócio. Uma oportunidade de ter acesso direto a ideias e experiências de profissionais como Luiz Roberto Barroso, Bruno Zampier, Samerage, Isis Fontinelli e outros grandes especialistas. E para participar é muito simples. O evento será 100% online e ao vivo, das 9 às 18 horas. Você acompanha de qualquer lugar, sem viagem, sem deslocamento e com acesso a uma programação completa. Então garanta sua vaga no Além do Direito e prepare-se para o futuro do mercado jurídico. O link está aqui na descrição. E no giro jurídico de hoje, a primeira sessão do STJ fixou no tema 1401 dos recursos repetitivos que os limites previstos na Lei 9.639 de 1998 não se aplicam aos bloqueios do Fundo de Participação dos Municípios decorrentes de débitos previdenciários. Assim, não incidem os tetos de 9% da cota-parte nem de 15% da receita corrente líquida, quando a retenção resultar do não recolhimento de contribuições ou de parcelamentos regidos por outras leis. A relatora, ministra Maria Tereza de Assis Moura, explicou que essas limitações foram criadas apenas para os parcelamentos específicos daquela norma. Para o colegiado, a retenção do FPM possui fundamento próprio na Constituição e na Lei 8.212 de 1991, que condicionam a liberação dos recursos à regularidade previdenciária. A tese deverá ser observada pelos tribunais em casos semelhantes. O 14º Juizado Especial Cível de Curitiba condenou a Ibéria ao pagamento de R$3.000 por danos morais a cada passageiro e R$547 por danos materiais, após atraso superior a 8 horas em viagem internacional. O casal teve a conexão entre Madrid e Milão cancelada por problema técnico na aeronave, perdeu uma diária em Nápoles e precisou se hospedar em Milão. A juíza Adriana Iris Ferreira entendeu que a manutenção não programada configura fortuito interno, ligado ao risco da atividade, e não afasta a responsabilidade da companhia. O ressarcimento material ficou limitado à hospedagem perdida, para evitar enriquecimento sem causa. A magistrada também considerou que o atraso, a falta de informações adequadas e o fato de o casal ter viajado separado no retorno ultrapassaram meros transtornos cotidianos. A Defensoria Pública do Rio ajuizou ação civil pública com pedido de urgência contra a Light pela demora no restabelecimento da energia após ventania que atingiu a capital e a Baixada Fluminense. Segundo a instituição, moradores permaneciam sem luz mais de 65 horas após o temporal, embora a resolução 1000 da ANEEL preveja prazo de até 24 horas em áreas urbanas. A falta de energia também comprometeu o abastecimento de água, elevadores, medicamentos refrigerados, unidades de saúde, escolas, creches e pequenos comércios. A
Defensoria pede a criação de gabinete de crise, plano de contingência, normalização do serviço, instalação de geradores em locais essenciais e residências vulneráveis, além de ressarcimento aos consumidores. Também requer indenização mínima de R$2 milhões por danos morais coletivos e reparação dos prejuízos individuais. A juíza Tula Correia de Mello, da Terceira Vara Criminal do Rio de Janeiro, revogou a prisão preventiva do rapper Oruan após desclassificar a acusação de tentativa de homicídio para lesão corporal leve. O processo trata do episódio de julho de 2025, em que o artista e outras pessoas teriam arremessado pedras contra policiais civis durante o cumprimento de mandados no Joá. Com a nova tipificação, a magistrada entendeu que os crimes remanescentes não admitem a manutenção da prisão preventiva e determinou o envio do caso a uma vara criminal comum. Oruan deverá cumprir medidas cautelares, como comparecimento mensal em juízo, recolhimento domiciliar entre 20 e 6 horas e proibição de frequentar o Complexo do Alemão. Os demais denunciados permanecem submetidos a cautelares já impostas. E no destaque da Lolerer de hoje, a 10ª turma do TRT de Minas decidiu por maioria que a Justiça do Trabalho brasileira não tem competência para julgar a ação de um tripulante contratado para trabalhar em navios de cruzeiro de bandeira estrangeira. O trabalhador firmou sucessivos contratos internacionais com empresas do grupo MSC para atuar no atendimento a passageiros em embarcações registradas no Panamá. Na ação, buscava o reconhecimento de direitos previstos na legislação trabalhista brasileira. Em primeiro grau, a Vara do Trabalho de Belo Horizonte reconheceu a competência brasileira por entender que a pré-contratação teria ocorrido no país, por intermédio da Agência Rosa dos Ventos. O juízo aplicou o artigo 435 do Código Civil, segundo o qual o contrato é considerado celebrado no local em que foi proposto. Ao analisar os recursos das empresas, porém, a maioria da 10ª turma reformou a sentença. O relator, desembargador Ricardo Marcelo Silva, entendeu que a contratação e a prestação dos serviços ocorreram a bordo de navios de bandeira estrangeira, fora do território nacional. Também afastou a existência de pré-contratação no Brasil, porque a agência não atuou como empregadora nem como responsável pela contratação do tripulante. A decisão aplicou o Código de Bustamante. Pela chamada Lei do Pavilhão, os navios são considerados extensão do território do estado cuja bandeira ostentam. Assim, as relações de trabalho desenvolvidas a bordo aplicam-se às leis do país de matrícula da embarcação, no caso o Panamá. O colegiado também considerou a Convenção sobre o Trabalho Marítimo, em vigor no Brasil desde 2021. A norma atribui ao Estado da bandeira a jurisdição e o controle sobre o que ocorre a bordo, enquanto o estado onde estão sediados, os serviços de recrutamento fiscaliza essa atividade específica. Para o relator, essa sistemática também garante tratamento igual aos tripulantes de diferentes nacionalidades que trabalham nas mesmas embarcações. Aplicar a legislação brasileira apenas ao trabalhador brasileiro poderia criar tratamento desigual em relação aos demais integrantes da tripulação. A decisão apontou ainda abuso na escolha do juízo, porque a Vara do Trabalho de Belo Horizonte não tinha relação com a execução dos contratos. Os documentos previam a jurisdição do Estado da bandeira e cláusulas de arbitragem em Londres para a solução das controvérsias. O TRT de Minas também destacou que a Lei 14.978 de 2024 excluiu os tripulantes de cruzeiros aquaviários do regime da Lei 7.064 de 1982, afastando a aplicação da legislação brasileira aos casos regulados pela Convenção sobre o Trabalho Marítimo. Com esses fundamentos, o colegiado reconheceu a incompetência da Justiça brasileira e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Houve recurso de revista e o caso foi encaminhado ao TST. E a análise de hoje está disponível no portal da Lolerer e é assinada por Emanuele Fabrícia Souza Novaes. O tema central é a transformação da marca em um ativo relevante para a avaliação econômica, a governança corporativa e a segurança patrimonial das empresas. A modernização do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, com a redução do volume de processos acumulados e a integração do Brasil ao Protocolo de Madrid, tornou o registro mais ágil e ampliou a importância econômica
da propriedade industrial. Em processos de avaliação empresarial, a marca passou a ocupar a posição central. Investidores e fundos não analisam apenas o fluxo de caixa atual, mas também a segurança jurídica para a exploração futura do negócio. Uma marca sem registro pode representar um passivo oculto, com risco de interrupção de sua utilização e redução do valor da empresa em uma due diligence. Já a marca registrada oferece maior segurança para a expansão, licenciamento e utilização em operações de crédito. A organização desses ativos também se relaciona à governança corporativa. Quando a marca pertence formalmente à sociedade e não à pessoa física dos sócios, há maior clareza na separação patrimonial. Para análise, a existência de ativos próprios, registrados e auditáveis reforça a autonomia da pessoa jurídica e pode afastar alegações de confusão patrimonial em discussões sobre desconsideração da personalidade jurídica. A proteção, porém, não termina com o protocolo do pedido de registro. É necessário acompanhar possíveis conflitos com outras marcas para evitar a diluição de seu valor e preservar a exclusividade conquistada. A gestão do portfólio também deve considerar as classes de produtos e serviços abrangidas pelo registro. A ampliação da proteção pode aumentar o espaço de atuação da empresa e fortalecer a sua defesa contra as práticas de concorrência desleal. Outro ponto relevante é o chamado trade dress, ou conjunto imagem. A proteção não deve se limitar ao nome da marca, mas alcançar elementos visuais que identificam o produto ou serviço e influenciam a percepção do consumidor. A conclusão é que o registro de marca deixou de ser apenas uma providência administrativa. Ele integra a estratégia empresarial, protege a reputação construída e pode contribuir para a valorização, a negociação e o crescimento sustentável do negócio. E essa é uma das análises publicadas no portal da Lawletter. Se você é advogado ou bacharel em direito e quer ampliar a sua presença online com uma leitura própria sobre temas jurídicos atuais, envie o seu texto pelo link na descrição desse episódio. Muito bem, chegamos ao fim de mais um episódio. Muito obrigado a todos vocês que escutaram a gente até aqui. E vamos dar uma olhada no que vocês andaram comentando na edição passada. Olha, Vitor, tem um comentário aqui muito especial. A Paola Vieira disse: Bom dia, pessoal, indo pelo caminho escutando vocês. Hoje é o meu primeiro dia de estágio. Sempre atualizados e necessários, não sei mais viver sem. Paola, desejamos para você um ótimo estágio, que você possa aproveitar muito de tudo que ele tem para te oferecer. É isso aí, Gi. Parabéns, Paola. E eu quero agradecer também a todos os outros que comentaram: Adali Viegas, Jamile, Rai, Andrei, Cabires, Marcos, Julie, Diogo, B. Pacini e Caroline. Muito obrigado a todos que comentaram. Aproveitem também para se inscreverem na nossa newsletter jurídica, ela é gratuita e o link está aqui na descrição. Todos os dias você recebe muitas outras notícias para se manter ainda mais informado. E não esquece de seguir a gente aqui no podcast, avaliar com 5 estrelinhas e compartilhar também. Por hoje é isso, pessoal. Uma ótima terça-feira para vocês e a gente se vê amanhã.